Este é o melhor lugar para estar. E este é o momento, queridos. Então, aproveitemos este momento. E eu gostaria agora de convidar a todos que se colocassem de pé para que nós falássemos com Deus um minuto. Deus, em Tua presença, Senhor, nós estamos. Senhor, sabemos que Tu nos conheces, Senhor, mesmo quando ainda não tínhamos nenhuma forma, Senhor, no ventre de nossas mães. Mas desde lá, Senhor, Tu já nos conhecia. E Tu já sabia, Senhor, por tudo aquilo que iríamos passar e por tudo aquilo que iríamos fazer, Senhor, de certo e de errado. Mas mesmo sendo errados, Senhor, pecadores, Tu nos amou, Senhor, e Tu nos ama cada dia. E tu nos mostra, Senhor, este amor tão infinito, Deus. Queria hoje, Senhor, Te louvar, rasgar o meu coração para Te adorar, Deus. Te adorar por tudo aquilo que Tu és, Senhor, por tudo aquilo que Tu és e que Tu sempre serás, Deus. Porque como a Tua palavra diz, Senhor, Tu não mudas. Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e será eternamente. Te louvo, Senhor, por todos os propósitos que há na Tua vontade, Deus. Embora não entendamos aquilo que vivemos ou aquilo que passamos, mas Tu, Senhor, tem o Teu propósito. O Teu propósito santo, Senhor, de nos guiar, de nos guardar, de nos mostrar ou ensinar. Senhor, Te entrego, Senhor, a minha vida no Teu altar, a vida da Tua igreja, Senhor, ser conosco. Abençoa-nos, Deus, e mostra-nos, Senhor, aquilo que Tu queres que nós façamos. Senhor, mostra a Tua vontade a cada dia, Senhor, porque sabemos que Tu quer, Senhor, o melhor para nós. Tu tens o melhor, Senhor, Tu és o melhor, Senhor. Ansiamos, Senhor, por Tua volta, por estarmos contigo, Senhor, face a face, brindando, Senhor, e celebrando pela Tua vitória e pela nossa vitória. Deus, eu Te louvo por esta casa, por esta família. Senhor, eu Te louvo por esses irmãos. Senhor, que Tu possas estar sempre presente e que sintamos, Senhor, a cada dia a Tua presença em nosso meio. Senhor, eu Te louvo e Te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, podemos assentar. Desculpem a minha emoção, mas como eu disse, é a primeira vez aqui. E não há como não se emocionar na presença de Deus, não é verdade? Eu queria falar para os visitantes agora. Eu sei que devemos ter alguns visitantes aqui esta noite. Não quero que vocês se levantem. Não é nenhuma desfeita, que isso. Vocês são super importantes. Sintam-se super bem-vindos em nossa casa, em nossa igreja. Que cada um de vocês, queridos, se sintam profundamente abençoados e recebidos aqui por esta casa. A presença de vocês é ilustre e muito importante. Neste momento, então, eu passo a oportunidade para o Ministério de Louvor da Casa cantar de vitória. Boa noite, igreja. A paz do nosso Deus, amém? Irmãos, estava ali até comentando com o Vinícius agora, por tudo isso que a Simone falou, pelo que ela sentiu aqui. Já te peço aí para se preparar, porque o Senhor vai falar muito do teu coração nessa noite, amém? Vamos nesse momento render louvores ao nosso Deus, aquilo que nós temos de melhor ao nosso Deus iremos dar nesse momento. Mas eu te convido agora a cessar um pouco aí. Cessa um pouquinho a conversa, a procurar aquela pessoa que tu não achou ainda. Saiba que Deus está trazendo aquela pessoa que você convidou, Deus está trazendo. É tudo no tempo de Deus. As coisas não são no nosso tempo. Nós temos que saber isso. E eu te convido agora a se concentrar no Senhor, a levar teu pensamento ao Senhor nesse momento. Nós vamos fechar os nossos olhos. E eu também te convido a pensar um pouco naquilo que você veio fazer nesse lugar nessa noite. Será que você veio estrear uma roupa nova? Eu comprei uma roupa nova essa semana, vou usar lá na igreja. Será que você veio ver uma pessoa que você não vê há muito tempo? Ou será que você veio adorar o Senhor? Eu já disse aqui algumas vezes que a minha
minha alegria é quando chega o domingo. Ainda mais quando eu acordo em casa. Falei, vou para EBD, culto, e à noite vou pro culto na igreja. Nossa, domingo para mim é bom demais. E você? O que veio fazer aqui nessa noite? Veio adorar o Senhor? Veio ver alguém que tu não via há muito tempo? Então por isso eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Fale com Deus aí. Deus, estou na tua casa. Saí lá da minha casa, do meu conforto, vim para cá. E Deus, eu quero ouvir o Senhor falando comigo nessa noite. Peça isso ao Senhor. Você veio para cá para adorar o nome do Senhor, para entregar a tua vida ao Senhor, entregar a tua casa, teus familiares, aquela pessoa que você tenta muito trazer para Deus. Entregue nesse momento ao Senhor. Enquanto a canção vai sendo entoada, você vai falando com Deus. Senhor, fale comigo nessa noite. Quero ouvir a tua voz. Quero adorar o teu nome nessa noite. Se entregue ao Senhor nessa noite. Deixa Deus falar no teu coração. Saiba que daqui você vai sair transformado a partir do momento que você se quebrantar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos entoar essa canção. Vai falando com Deus aí, entregando a tua vida na mão do Senhor. Deus irá falar com você, meu querido. Tenha certeza disso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Vai falando com o Senhor aí baixinho. Vai pedindo ao Senhor falar com o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor. Peça assim, Deus, fale comigo nessa noite. Preciso ouvir tua voz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos colocar de pé. Vamos render a adoração ao Senhor. Se entregue nessa noite ao teu Deus. Fale com Deus nessa noite. Diga conosco: luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. E por querer isso essa noite, você veio para adorar o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga, eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Ele se fez humilde e veio nessa terra. Humilde viesse a terra e criasse, por amor pobre se fez. E eu vim aqui para adorar o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Diga, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mais forte, eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no seu coração nesse momento assim, ó. Coloca a mão no teu coração aí. Diga de verdade pro Senhor nesse momento assim, ó. Coloca a mão no teu coração e diga conosco que você veio para adorar o Senhor nessa noite. Amém? Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Com a mão no coração, você diga isso ao Senhor. Senhor, eu vim para te adorar, Deus. Dizer o quanto o Senhor é bom para mim, Deus. És totalmente amável. És totalmente amável. Totalmente digno. Totalmente digno. É tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso. Mais uma vez você vai dizer: vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode adorar o Senhor aí? Você pode dar uma glória a Deus aí? Deus é bom, meu querido. Ele é bom. Oh Deus, vamos declarar que o Senhor é bom. Vamos declarar com alegria que Deus é bom para conosco nessa noite. Deus é bom. Você vai dizer que Deus é bom na tua vida, na nossa vida. Amém? Amém, amém. As palmas. Se alegre, você está na casa do teu Deus. Vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Te adorarei. aleluia, aleluia. Te adorarei Por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
igreja. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Mais uma vez, só a igreja. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom. Amém, pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Vamos crescer? Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Irmãos, eu vou ser bem sincero, a gente preparou uma coisa aqui, só que não deu certo. Mas o que importa é que Deus foi louvado nesse momento. Amém? Nós vemos a glória do Senhor nesse lugar, nesse momento? Amém. Deus está nesse lugar, amém? Amém. Vamos declarar, eu vejo a glória do Senhor nesse lugar, nessa noite. Vem com as palmas assim, as palmas. Adora o Senhor. O amor desce neste lugar. A igreja vai cantar conosco nesse momento. Vamos lá. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E a sua mão. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Diga, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu louvo você nesse momento. Glória a Deus. Louvar o nome do Senhor. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Mais uma vez, eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus Abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome.
Você é livre para adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. O Senhor habita em meus louvores. Amém. Esse vai ser o momento que você vai trazer teus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Mas eu tenho um pedido a fazer, que nem eu fiz na última ministração que eu fiz. Não se assente, meu querido. Deus quer falar contigo. Às vezes a gente senta, a gente relaxa e a gente perde. Senta não. Deus quer falar com você. Amém? Essa próxima canção ela diz que Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha lá em cima nos céus e veio até essa terra em forma de homem para sofrer por nós. E na cruz Ele morreu com o propósito de hoje você estar aqui louvando o nome dEle. E isso faz o quê? Que Jesus é o nome sobre todo nome. Ele é o único digno de louvor e adoração. Não perca esse pensamento assim. As batalhas vêm sim. O deserto vem o deserto. Você fala, Deus, está tão difícil. Mas saiba que a tua vitória chega. A tua vitória chega. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita de forma alguma. Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha, aquelas riquezas que a gente imagina. Nossa, eu vou para o céu, ruas de ouro, mar de cristal. Você largaria isso por qualquer um aqui? Jesus largou e veio por nós. Então, se dedique nesse momento a adorar o Senhor. Adore de verdade. E com isso também traga seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. Enquanto nós adoramos com essa canção, você também possa adorar conosco nesse momento, amém? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem Ele se esvaziou e servo tornou e a si mesmo se humilhou. E a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Declare conosco. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos lá no início, abriu mão. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou e servo tornou. Ele se humilhou por você E a si mesmo se humilhou
e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome, ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você pode adorar o Senhor aí? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Glórias ao nome do nosso Deus. O irmão do plenário pode erguer sua voz e adoração ao Senhor nesse momento? Erga sua voz e adoração ao Senhor nesse lugar. Amém? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias para ser chamado ao seu nome. Amém. Glória a Deus.
Vamos declarar que nós somos livres, que o sangue do Senhor nos livrou do pecado. Vamos declarar que nós somos livres. Amém? Declara ao Senhor nesse momento que o sangue dele nos leva além. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, encheu teu sangue. Oh, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me assegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me assegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. alvo mais. Alvo
a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos declarar mais uma vez? Alvo mais que a neve. Aquele sangue derramado na cruz Alvo mais que a neve. nos faz mais limpo que a neve. Se nesse sangue lavado, Nós somos livres mais alvo por esse sangue derramado na cruz. neve serei. Eu sou livre? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Declare mais uma vez. Você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. De Jesus. Pelo sangue de Jesus. De Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse sangue que ali, Deus, foi derramado na cruz e nos faz livre do pecado, livre, Deus, de tudo aquilo que apontam para nós, querendo nos derrubar. Pelo teu sangue, Deus, nós somos livres, Deus. Louvamos, Deus, o teu nome, porque o Senhor é nome sobre todo nome. O Senhor está nesse lugar e nós vemos a tua glória manifestada nesse lugar, Deus. Queremos, Deus, te louvar, te agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Irmãos, antes de você se sentar, você vai declarar comigo um versículo só. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas. Quem crê dá um glória aí. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar nesse momento, chamar aqui a dirigente do culto. Neste momento eu gostaria de ler um capítulo de Salmos, que de uma certa maneira Deus tem me incitado a fazer, e este salmo fala para aqueles que estão vivendo adversidades. Eu não sei quantos aqui estão vivendo isto, mas se Deus me incitou a fazê-lo, então farei. O salmo de número 3, ele fala sobre a confiança em Deus na adversidade. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar então o salmo 3. O versículo 1 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A Renata, que faz a comissão de programas, né,
ela fez uma surpresinha para mim. Me convidou para dirigir o culto essa noite e encaixou a minha filha Louise para fazer uma participação especial justamente no mesmo dia, para me deixar mais nervosa. Mas de antemão, mesmo que ela não saia bem na hora de louvar, porque ela está um pouco gripada, mas de antemão eu gostaria de que os irmãos soubessem, de que ela mesma soubesse, que ela é um orgulho para a mamãe, que a mamãe fica super grata ao Senhor por tê-la na vida dela, na minha vida, que ela é uma florzinha no meu jardim, a Lavine também, para não ficar com ciúme, mas que eu me sinto muito orgulhosa da minha filha e mais orgulhosa do meu Deus por ter me presenteado com ela e estar despertando nela essa vontade de louvar ao seu nome, ao ponto dela ficar horas na internet, vagando pelo YouTube, buscando músicas e playbacks e ficar em casa cantarolando o tempo todo. Então eu louvo mais uma vez ao Senhor Jesus pela vida da minha família e pela vida da minha filha Louise. Boa noite, igreja. Boa noite. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quanto eu chorei, derramado aos teus pés, quanto eu clamei, meu Senhor, na adoração que eu fazia em meio à dor, o teu coração me ouviu. Muitos não entendiam a razão de eu insistir assim. É porque eu sentia que Deus de mim cuidava e em mim gerava um sonho bom, bem maior. Quando eu chorava e me derramava, Deus livrou-me da amargura, liberou um milagre. Alta madrugada, fui agraciada, eu vi tua mão agir, teu zelo e teu amor por mim. Na adoração que eu fazia em meio à dor, o teu coração me ouviu. Muitos não entendiam a razão de eu insistir assim. É porque eu sentia que Deus de mim cuidava e em mim gerava um sonho bom, bem maior. Quando eu chorava e me derramava da amargura, liberou um milagre. Alta madrugada, fui agraciada, eu vi tua mão agir, teu zelo e teu amor por mim. Aprendi que tudo belo tu fazes em seu tempo, em seu tempo. Toda afronta e humilhação não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim.
Então é isso, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. E neste momento, então, eu queria convidar o pastor Cristiano para que nós orássemos e entregássemos o pregador desta noite. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Oremos ao nosso Deus. Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome mais uma vez e te pedir, Senhor, que o Senhor continue no nosso meio, falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado. Queremos entregar, Senhor, o Teu servo, o diácono Sebastião, nas Tuas mãos, que vai já trazendo o Seu recado para a Tua igreja nessa noite. Te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, que ele seja realmente, Senhor, um canal de bênção para a Tua igreja, que, Senhor, todo empecilho, todo intento de Satanás de atrapalhar, Senhor, o Teu recado nessa noite para os nossos corações seja jogado por terra, no nome de Jesus. Que, Pai, que tão somente fale, Senhor, o Teu Espírito Santo através do Sebastião. Pai, para a glória do Teu nome nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero louvar, engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Muito bom estar nessa casa louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Muito bom sentir a presença do Senhor. E através dos louvores dessa pequenina louvando o Senhor aqui, a gente sentimos tremendamente Deus falando aos nossos corações. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar os internautas, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês de modo especial. Se o nosso pastor Almeida, amado pastor Almeida, estiver nos vindo essa noite, que Deus possa estar te abençoando também, pastor. E eu me encontro muito feliz, muito alegre de estar aqui essa noite, louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, por esse convite que a Renata me fez, de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Deus tem colocado esse desejo no meu coração de estar pregando a palavra. Domingo passado estive na Assembleia lá do Venda de Varanda também pregando lá a palavra, foi muito bom, foi uma bênção. Deus falou assim tremendamente ao meu coração, coração da igreja também. E estou aqui essa noite para trazer o recado do Senhor, né? Encontro muito feliz. Mais uma vez eu vou estar orando, colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para louvar, para engrandecer, para exaltar o Teu nome, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. É um prazer imenso estar aqui, Senhor, é uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer, Senhor, estar aqui transmitindo a Tua palavra, que o meu nome possa estar diminuindo essa noite e que Seu nome seja engrandecido através da minha vida, Deus. Muito obrigado por essa noite. Essa é a oração que te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu meditando numa palavra que eu queria trazer para a igreja e orando ao Senhor, o Senhor me deu o texto de Zaqueu, Lucas 19, versículo 1 ao 10, passagem de Zaqueu. Deus colocou no meu coração essa passagem, né, eu orando, o Senhor confirmou, e eu creio que Deus vai continuar falando conosco essa noite. Pedir à igreja que fica de pé para a gente ler a palavra de Deus. Eu vou ler e os irmãos acompanham em nome de Jesus. Lucas 19, versículo 1. A palavra de Deus diz: Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuraram, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
A igreja pode se sentar. Eu pensando num título para colocar nessa mensagem, o Senhor me deu o título, Um Homem Zaqueu. Esse é o título. A gente vê aqui que Zaqueu era publicano, desonesto, desleal, odiado por todos. Era um homem que a Bíblia frisa muito bem, que ele era rico, né? Mas com tudo isso, ele tinha necessidade, uma necessidade interior de ter um encontro com Jesus. Ele tinha um vazio que ele poderia, com a riqueza dele, tudo que ele tinha à volta dele, o poder que ele tinha nas mãos, não completava o vazio que ele tinha no coração dele. E ele sentiu a necessidade de buscar o Senhor, ele sentiu a necessidade de estar buscando o Mestre, porque tudo que ele tinha era em vão. Eu creio que quando ele deitava a cabeça dele no travesseiro dele, ele sentia um vazio tremendamente. E eu creio também que ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, que Jesus era um Deus que salvava, que curava, que libertava. Era um Jesus que trazia as pessoas para próximo dele, que cuidava dos enfermos, dos doentes. Eu creio que Zaqueu escutou falar nisso, e com o vazio que ele sentia no coração dele, ele resolveu estar buscando o Mestre, ficar próximo do Mestre. Zaqueu ele era maioral dos publicanos, era um pouco do chefe de cobradores de impostos, com autoridade do Império Romano em Jericó, e provavelmente em outras províncias também, de cidades e vilas. E eu pensando num tema, nessa mensagem, quando um homem abre o coração para Jesus, sua vida é totalmente transformada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. E como obter essa transformação? Primeiro passo que Zaqueu teve que tomar para ser totalmente transformado. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele se aproximou do Mestre. No versículo 4 diz: E correndo diante subiu uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto dessa noite, que o Senhor fala conosco, que precisamos ir ao encontro de Jesus, estar próximo de Jesus. Já que eu ouvi a fama de Jesus, Zaqueu, ele andava por ali, mas ele teve que dar um primeiro passo para ele ser abençoado pelo Senhor, pela mensagem da cruz. Ele foi ao encontro de Jesus. E eu pensando em Zaqueu, nesse ato de Zaqueu, eu me lembrei também do século de Jericó. Foi um homem também que, da mesma forma, ele fez. Ele deu um passo para ser transformado por Jesus. Em Marcos 10, 46, 10, versículo 46 ao 52 diz: E depois foram para Jericó. E saindo ele, Jericó, com seus discípulos, a uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus o Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e se foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um personagem da Bíblia, que ele foi ao encontro de Jesus. E ali Jesus transformou a vida, ele nunca mais foi o mesmo. Engrandecido, louvado seja o nome do Senhor. Então o que precisamos fazer é se aproximar de Jesus, é estar próximo de Jesus. Porque com certeza, quando nós fazemos isso, a nossa vida nunca mais é a mesma. Zaqueu entendeu isso, esse cego de Jericó entendeu isso, que ele tinha uma necessidade, que ele precisava se aproximar do Mestre. E assim a vida dele foi totalmente transformada para a glória do Senhor. Segundo ponto que eu queria comentar com os irmãos também, que Zaqueu também entendeu a necessidade de fazer, ele precisava se esforçar para ver Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sabendo que ele era baixo, que a multidão seguia Jesus, que a multidão apertava, muitos estavam ali atrás de ser abençoado, muitos estavam ali querendo a bênção do Senhor, poucos querendo servir. E a gente tira também de lição essa noite, muitas pessoas querendo ser abençoado pelo Senhor, muitas pessoas querendo ser curada pelo Senhor, muitas pessoas querendo ser abençoadas financeiramente pelo Senhor, mas poucos querendo também, poucos querendo servir o Senhor espírito em verdade. Aquela época a realidade era aquela, hoje não muda muita coisa.
gente vê muitas pessoas querendo a bênção do Senhor, muita gente querendo ser tremendamente abençoado, mas esquece de ser servo, de servir. E nessa época aqui também não era diferente. No versículo 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Essa atitude de Zaqueu, de estar querendo se aproximar do mestre, uma estratégia que ele criou. Ele sabia que se ele estivesse naquela multidão, muitas pessoas em volta de Jesus, ele não ia conseguir, porque ele era pequeno. E também um detalhe também, ele não queria também se envolver, porque era uma pessoa que ele era odiado por todos, cobrava imposto indevidamente, cobrava mais do que ele tinha que cobrar. Era uma pessoa que não era muito bem vista pela sociedade naquela época. E ele criou essa estratégia aqui, e ele chamou a atenção de Jesus tremendamente. E eu pensando num personagem bíblico também que chamou a atenção de Jesus, eu pensei num centurião de Cafarnaum, que está registrado lá em Lucas 5. Lucas 8, do 5 ao 10. Lucas 8, do 5 ao 10. A palavra de Deus diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse: os que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse homem aqui também, ele chamou a atenção do Senhor Jesus com o ato dele, de chegar: Senhor, basta uma palavra sua, e meu criado ele vai sarar. E que tiramos também de lição nesse texto, nessa passagem do centurião de Cafarnaum, que precisamos também ser mais servos também, confiar mais no nosso Deus, confiar mais nesse Jesus que cuida de nós a cada dia. Muitas das vezes a gente duvidamos do poder de Deus, muitas das vezes a gente deixamos de orar ao Senhor, como o diácono sempre faz aqui, o diácono Irineu, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela autoridade de ele vir aqui na frente e orar pelos enfermos. Temos que fazer isso mesmo, meus irmãos, porque isso é bíblico. Precisamos orar pelos doentes, pelos enfermos, para que Deus possa estar se manifestando no seu poder e abençoando. Um exemplo disso foi o Everaldo. O diácono Edmar não vai ser diferente. Deus vai agir, porque o nosso Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? Nosso Deus é poderoso, precisamos desfrutar desse Deus poderoso que cuida de nós. Possamos realmente, quando está numa situação complicada, chegar: Senhor, está nas suas mãos. A minha família está nas suas mãos. As minhas dificuldades estão nas suas mãos, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que ressuscitou. O Senhor é um Deus que cura, que liberta e transforma. Precisamos tomar posse dessa palavra. E eu vendo o centurião de Cafarnaum, ele tinha propriedade para falar isso. Ele entregou Jesus ali tremendamente. Disse que nem em Israel ele encontrou tanta fé. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Voltando para o texto. E Jesus estava ciente da presença de Zaqueu, interessado em alcançá-lo com a sua mensagem. Jesus sabia que ele estava ali naquele momento. Jesus sabia da necessidade dele, da vontade dele de ter um encontro com Jesus. Jesus estava muito ciente, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Você está aqui nessa noite, talvez, pensando no amanhã, pensando nas dificuldades, nas lutas que tem te rodeado, mas sabe que o Senhor está ciente dos seus problemas. Fique tranquilo, deixa nas mãos do Senhor, porque o Senhor, na hora certa, no momento certo, Ele vai entrar de providência e vai te abençoar a você e a sua família. E no ponto 3 dessa mensagem, um homem transformado tem Jesus como hóspede em sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Zaqueu, ele entendia isso, que Jesus transformando a vida dele ia entrar na casa dele também. O versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. E também uma lição que nós tiramos nesse ponto aqui, que quando o Senhor ele transforma a vida de uma pessoa, Ele transforma a sua casa também, a sua família, transforma o seu pensamento. De repente, muitos dos seus pensamentos de achar que você pode fazer alguma coisa, mas na verdade nós tiramos a lição aqui que Deus ele pode todas as coisas. E Zaqueu entendeu isso, e quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Jesus transformou a vida de Zaqueu e entrou na casa dele também. Essa noite, o Senhor ele quer fazer dessa forma, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer transformar o seu futuro. Coloque-se na mão do Senhor. Filho de Abraão no Novo Testamento significa herdeiro da promessa, pela fé em Cristo. Resultou numa revolução completa na vida do publicano e na salvação da sua casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A gente vê aqui nessa passagem que Zaqueu, quando ele foi abençoado do Senhor, quando ele entendeu, quando Deus entrou na vida dele, a gente vê aqui no versículo 8, que diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos pobres os meus bens. Em outra coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 bicados. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Uma lição que nós tiramos aqui nessa noite também, quando Jesus entra na vida da pessoa, Ele quebranta a vida da pessoa. Zaqueu cheio de bens, roubava, fazia muitas coisas erradas, e quando Jesus entrou no coração de Zaqueu, Zaqueu jogou tudo aquilo que ele tinha por terra, falou: Senhor, esses bens, tudo que eu tenho aqui já não vale mais de nada. Agora eu sou seu, eu quero te servir, eu quero te seguir. E a gente vê que tudo que ele tinha, ele devolveu a metade, e a alegria dele não era mais o que ele tinha, não era mais os bens, não era mais o dinheiro, a riqueza dele. A alegria dele era estar próximo de Jesus. Jesus está na casa dele, de Jesus está na vida dele, e que possamos também tirar de lição essa noite, que precisamos realmente entregar nossa vida totalmente na mão do Senhor, porque com certeza o Senhor cuida de nós. Em João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Também isso aqui é uma verdade que Zaqueu também entendeu muito bem, que tudo que ele tinha, toda a proposta que ele tinha, todo o propósito que ele tinha, ele precisava conhecer esse Jesus, ele precisava caminhar com Jesus, ele teria que conhecer essa verdade, para ele viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Ele entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Que possamos também a cada dia, no nosso dia a dia, entender que precisamos caminhar com o Senhor, que possamos a cada dia estar aprendendo dessa palavra, que é a verdade em nossas vidas, que possamos a cada dia almejar estar próximo do Senhor, porque com certeza a vinda de Jesus está próxima. A gente tem ouvido falar nisso, as pessoas muitas vezes ficam brincando, a gente comenta, a gente prega para a pessoa, mas meu avô já dizia isso, que não sei quem já dizia isso, mas Jesus está voltando, meus irmãos. Precisamos se acordar para isso, precisamos se acordar para essa verdade. Muito poucas pessoas pregando sobre a salvação de Jesus, pessoas pregando sobre prosperidade, sobre o que você tem que dar para ter, isso é tudo mentira. Jesus disse que de graça receber, de graça dar. Precisamos pregar e precisamos resgatar essa verdade, essa verdade de Jesus, porque a pregação de Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregava muito simples, ele pregava com simplicidade. Hoje as pessoas estão complicando muitas coisas. O evangelho tem que ser vivido na prática da palavra do Senhor, e precisamos viver isso, porque realmente Jesus está voltando e precisamos estar preparados, precisamos estar firmes com o Senhor, porque as lutas que passamos aqui, a dificuldade que passamos aqui, não há de comparar com a glória que está reservada para nós. Amém, meus irmãos? Em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Engrandecido, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, ele entendeu isso também, que tudo que ele estava preparando, que tudo que ele estava juntando para a sua vida aqui terrestre, não ia levar ele em lugar nenhum. Ele entendeu que salvação era só em Cristo Jesus. Ele entendeu que ele precisava colocar a vida dele totalmente nas mãos do Senhor, para que o Senhor pudesse transformar a vida dele. E no versículo 10 de Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Engrandecido seja o nome do Senhor. E Zaqueu ali, ele se encontrava um homem perdido, um homem, creio que cabisbaixo,
um homem que, na verdade, ele vivia triste, porque era uma pessoa que tinha bens, tinha as condições, mas era odiado. Imagina uma pessoa aqui no bairro, morando aqui, né, vivendo, cobrando imposto indevidamente, cobrando as pessoas, que muitas a gente conhece aí, não precisa citar nome, né, mas todo mundo virando a cara para essa pessoa. Você imagina a situação de Zaqueu, como ele vivia naquela época ali. Né, uma pessoa que cobrava imposto indevido, que fazia as coisas indevidamente, né, e ele sim, se encontrou com Jesus, e a vida dele foi transformada, e ele jogou aquilo tudo por terra, e com certeza Zaqueu ele foi abençoado, alcançado pela mensagem do Senhor. E eu vendo essa passagem de Zaqueu, eu vendo essa história tremenda desse encontro de Zaqueu com Jesus, eu gosto também sempre de contar o meu testemunho também, da transformação que o Senhor fez na minha vida. Eu gosto sempre que eu tenho oportunidade. Domingo, quando eu estava pregando na Assembleia, no final eu contei também, porque eu vou morrer agradecendo a Deus pela transformação que Ele fez na minha vida, que as pessoas olhavam para mim e falavam que não tinha mais jeito, minha família olhava para mim e falava que não tinha mais jeito. Zaqueu era um homem rico, eu não sou rico, mas hoje eu posso dizer que eu sou rico em Cristo Jesus, porque o Senhor tem me dado tudo, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. E aí um dia, outrora, eu encontrei no fundo do poço, no ano de 2000, eu vivendo como alcoólatra, vivendo as pessoas, minha família, minha mãe, muito triste comigo, olhou para mim assim e falava que não tinha mais jeito na minha vida, que realmente ela tinha razão, do jeito que eu estava indo, não tinha jeito mesmo. Mas em março de 2000, eu encontrei com Jesus, o Senhor transformou a minha vida. Eu quero louvar, quero engrandecer o nome do Senhor essa noite, porque esse é o Deus que servimos, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós de cada detalhe. Nessa trajetória de 13 anos que eu estou no caminho do Senhor, eu só glorifico o nome do Senhor. As lutas vêm, as dificuldades vêm, é normal. Mas eu glorifico o nome do Senhor porque o Senhor é fiel, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem cuidado de mim, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Precisamos glorificar o nome dEle. Precisamos exaltar o nome do Senhor. E estou aí com 13 anos caminhando, fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor tem me abençoado, tem cuidado de mim. Estou lá no meu seminário, para a glória do Senhor. Ano que vem eu estou me formando. Para a glória do nome do Senhor, o Senhor ele pega assim, Ele confunde as pessoas. Pega a pessoa que está lá no fundo do poço, você vai ser meu servo, você vai me servir, você vai fazer a minha vontade. Eu entendi isso. E Zaqueu também entendeu essa necessidade de servir o Senhor, essa necessidade de buscar o Senhor, porque as pessoas procuram Jesus, procura felicidade em vários lugares, procura se completar em vários lugares, mas dizer para você essa noite que só o Senhor Jesus pode completar o vazio que você sente dentro de você. Só Jesus pode completar. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma boa faculdade, não adianta você ter bens, não adianta você ter nada. Se você não tiver Jesus, de nada podeis fazer, porque a sua palavra diz isso. Então a mensagem que eu queria deixar essa noite, como Zaqueu foi transformado, como Zaqueu foi um homem totalmente restaurado pelo Senhor. Eu contando meu testemunho breve, se eu tivesse que contar meu testemunho aqui, eu ia ficar muito tempo, mas essa não é a proposta é de fazer um paralelo da minha vida com a vida de Zaqueu, e a transformação que o Senhor fez na vida de Zaqueu, e a transformação que Deus fez na minha vida, e a transformação que Deus quer fazer na sua vida essa noite. O Senhor quer entrar de providência na sua vida essa noite, basta que você vá ao encontro de Jesus, basta que você se esforce para estar próximo do Senhor, basta que você fique ligado com o que Deus quer falar contigo, basta que você se conscientiza que você tem que estar na brecha para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te ouvir. Muitas das vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente faz tantas as coisas, a gente projeta tantas as coisas e deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de estar próximo do Senhor. E consequência desse ato de Zaqueu, que ele foi ao encontro de Jesus, que ele se esforçou para estar diante de Jesus, a vida dele, um homem transformado, tem Jesus como hóspede em sua casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Zaqueu ali no momento ele estava buscando o Senhor, ele estava querendo a salvação em Cristo Jesus, ele queria aceitar Jesus. E Jesus, quando você se coloca nas mãos dele, quando você se coloca, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero estar próximo do Senhor, o Senhor ele entra de providência na sua vida, na vida da sua família. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E o convite que eu queria fazer essa noite, se tem alguém aqui, essa noite que entrou aqui, sem Jesus, que não teve ainda um encontro com Jesus, que tem vindo aqui, tem frequentado, mas ainda não se entregou totalmente nas mãos do Senhor, o convite que eu queria fazer para você, você se entrega as suas mãos nas mãos do Senhor, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, porque com certeza o Senhor grandes coisas vai fazer na sua vida. Tem alguém aqui essa noite
que não teve encontro ainda com Jesus, que quer entregar sua vida nas mãos do Senhor? Encontra alguém aqui essa noite? Se tiver, levanta uma das suas mãos, que a gente vai orar pela sua vida. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Zaqueu foi um homem que ele teve a sua vida totalmente transformada, porque ele tomou uma atitude de ir ao encontro do Mestre, de entregar a sua vida às mãos do Senhor. E o convite do Senhor para a sua vida na noite é isso. Se você não tem Jesus ainda, entrega a sua vida. Confia nele. Eu sei que é uma luta tremenda quando você está se decidindo diante de Jesus. As pernas ficam pesadas e as mãos você fica muito nervoso. Mas o Senhor, Ele quer fazer essa obra na sua vida. Existe alguém essa noite que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Levanta uma das suas mãos. A gente queremos orar pela sua vida. Simplesmente entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Queria também fazer um apelo também aos servos do Senhor. Se você tem buscado o Senhor, se você tem se esforçado para estar diante do Senhor, mas as coisas muitas vezes não acontecem, né? Você tem entregado a sua vida, mas muitas das vezes no dia a dia, na correria, você tem ficado distante do Senhor. Eu quero também fazer um convite essa noite, para você vir aqui na frente, que vão estar orando pela sua vida, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Existe alguém que quer consagrar a sua vida, colocar a sua vida diante do Senhor? A gente vai estar orando nessa noite, colocando a sua vida, a sua família, seus projetos nas mãos do Senhor. Se tiver alguém, vem aqui na frente, que a gente vai estar orando, vamos estar colocando a sua situação nas mãos do Senhor. Muitas vezes você não tem visto o resultado, as coisas aparentemente não têm acontecido da forma que você tem almejado. Esteja aqui na frente, que a gente vai estar orando, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa estar trabalhando, o Senhor possa estar cuidando de você. Existe mais alguém? A gente vai estar orando. Nesse momento, quero louvar, quero engrandecer o nome do Senhor por essa noite, por estarmos aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E eu cheguei hoje já no final da EBD de manhã, e o pastor Cristiano falou uma coisa muito interessante, que eu guardei aquela palavra no meu coração, e dizer para o Senhor, pastor, que também esse é meu desejo, de estar propagando Jesus, estar falando de Jesus, porque assim a gente fazemos com alegria. Se nós todos tivéssemos esse propósito, para Jesus voltar logo. Essa tem que ser o nosso desejo, tem que ser a nossa vontade, né, de estar propagando Jesus, esse Jesus que cura, esse Jesus que transforma, esse Jesus que liberta. Mais alguém que quer colocar suas vidas no altar do Senhor? Esteja vindo aqui na frente, a gente vai estar orando, vamos estar terminando esse momento. Quero agradecer a Deus por essa noite, por esse momento de estarmos aqui, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Por isso eu glorifico o nome do Senhor essa noite, porque o Senhor é fiel, Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, tudo aquilo que você tem almejado, saiba que no momento certo, na hora certa, o Senhor Ele vai te abençoar, porque o nosso Deus é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Nosso Deus não é um Deus mentiroso, e Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua família, basta você crer. Basta você continuar servindo o Senhor, buscando o Senhor com alegria, porque com certeza Ele há de entrar de providência na sua vida. Amém, meus irmãos? Mais alguém quer colocar sua vida nos pés do Senhor? Vamos estar orando nesse momento. Quero agradecer a Deus, quero louvar o nome do Senhor essa noite, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. E eu vou estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado, engrandecido, exaltado seja teu nome. Quero entregar todos aqui que estão aqui nas suas mãos, Senhor. O Senhor possa estar abençoando. Eu não sei o que os teus servos têm pedido, mas eu quero entregar cada vida aqui nas suas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando tremendamente, que o Senhor possa estar entrando de providência. Eu não sei o que eles têm te pedido, te almejado, mas por isso, Senhor, muito obrigado. Toma a vida deles nas suas mãos, Senhor. Abençoa, cuida de cada um. O Senhor possa abençoando aqueles que estão no banco também, que eu creio que o Senhor falou tremendamente no coração de cada um deles. O Senhor possa estar cuidando deles, abençoando a família deles, porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que zela pelo teu povo. Por isso eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, muito obrigado por tudo que o Senhor há de fazer, porque o Senhor é um Deus poderoso. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, seu nome para essa noite, Deus. Muito obrigado, consagra essas vidas, entrega nossas vidas em suas mãos, Senhor. Essa é a oração que te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Passar para o pastor Bonfim para ele estar fazendo as considerações finais. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Terça-feira é feriado. Terça-feira é dia de quê? Qual feriado que é? Dia de quem? Dia de quê? É dia de Jorge, né? Então vai todo mundo curtir esse feriado. Você vai estar convidado a vir aqui. Nós vamos exaltar Jesus. Jorge cai por terra. É Jesus. Você está convidado a vir aqui a buscar o Senhor através da sua oração. A gente está contando com você aqui. Vai ter um grupo de dança aqui, de música. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Venha com fé. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Zaqueu, quem foi pregado nessa noite, falou sobre Zaqueu. Zaqueu teve que subir numa figueira brava. Ele subiu e ele deve ter sangrado todinho. Mas olha a fome que ele estava de Deus. Ele subiu numa figueira porque a figueira era brava. Ele subiu ali porque ele tinha necessidade de Deus. Queridos, essa é a necessidade. A figueira estava toda cheia de furo, mas ele subiu porque ele tinha necessidade. Nós necessitamos desse Deus. Venha, traga a sua família. Vai ser bênção na sua vida, porque Deus tem operado grandes milagres aqui na terça-feira. Amém? Mas venha mesmo, a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Você falou, vem, eu quero ver essa igreja assim, lotada, terça-feira. Jorge caiu por terra, você vai adorar o nome do Senhor. Irmãos, eu queria falar sobre o retiro de casais que nós estaremos fazendo em agosto. Dia 16, 17, 18 de agosto. Hoje sai som no vídeo. Hoje sai. Passa aí, meninos. Rodrigo, queria que vocês prestassem atenção. É bem legal, é rapidinho, em 3 minutos. Tá bom? Uma chamada para o retiro de casais. Coloque isso no coração de vocês. Prestem atenção e receba. Irmãos, vamos prestar atenção. Estão falando, ó, pastor, pastor. We hold the
Quem quiser maiores informações, só me procurar e colocar o seu nome. São 32 vagas somente. Nós não levaremos mais nenhum casal, tudo bem? É suíte, eu não posso dormir com o Lei e a Marcinha, tudo bem? Então é cada um no seu quadrado, tá bom? Amém. Faz parte, né, de uma grande família. Irmão, a palavra de Deus diz: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós temos irmãos que carecem de orações. Hoje estive no Hospital do Pedro II, o irmão Edmar internado, aguardando cuidados, exames médicos, né, para ver a gravidade, a situação do problema do Edmar, diácono Edmar. Estive fazendo contato pelo telefone com ele e disse para ele: olha, Deus é contigo. Ele se alegrou, né, com essa palavra, ele pediu, ele disse assim: pastor Bonfim, pede aos irmãos que clame ao Deus que nós servimos. Ore para o diácono Edmar também. E aqueles que moram perto da irmã também, a esposa também, consola a esposa também, e ela está muito preocupada. O seu esposo tem um filhinho, então abrace a irmã Elisete. Mas não temos somente o irmão, temos também, eu estava no hospital e de repente eu vi o diácono White também, com a netinha no colo. Eu estava vendo outra situação, pedi o diácono Ineu, verifica lá a situação, o diácono, ele foi e me trouxe a resposta. O diácono Ineu, do mesmo modo que entrou no hospital, ele saiu. Ele teve que ir para o UPA, para a situação da menina, da netinha dele, né? Pode ser uma infecção estomacal com vômito, já uns 2 ou 3 dias, e já foi para outro tipo de tratamento. E também, no mesmo hospital também, eu tomei conhecimento também do irmão Fábio, esposo da irmã Andréia. Pela manhã, ele acidentou-se com a máquina e cortou um dos dedos dos pés, não sei se foi esquerdo ou direito. Então, ele sofreria uma cirurgia agora na parte da tarde. Ore por esses irmãos, tá? Agora, irmãos, os irmãos enfermos também, nós tivemos a glória de Deus manifestando nos enfermos da igreja. Edmar, aliás, Everaldo, acidentado, aquele ônibus da Avenida Brasil. Quando eu fui ver o irmão Everaldo, eu olhei o estado dele, eu vi realmente uma coisa, me assombrou, sabe? Depois, nós oramos, intercedemos, levei 8 minutos para falar com ele no leito do hospital. Eu só pude tocar nas mãos dele, porque ele estava com a vista bem prejudicada. No momento que eu estava falando com ele, estava entubado. E eu toquei na mão dele, e senti a mão dele balançar na minha mão. Ele sacudia a mão dele de felicidade. Ele pegava a mão e fazia assim, ó, a minha mão por cima, e ele sacudia a minha mão. Eu disse para ele: ó, Deus é contigo. O Deus que você serve, Ele é poderoso para te livrar. Ali oramos e vim embora. Eu não poderia ter mais muitos minutos para falar com ele. Mas Deus operou a maravilha a cada dia. Recuperou o coração dele, recuperou o pulmão dele, já tirou já saiu do coma induzido, tudo. Já recebeu alto, está em casa. A filhinha também, do pastor Samuel Wedger, que é neta também do irmão José João também. Deus operou maravilhas. Mas quero também clamar aos irmãos que não esqueçam do Gustavo, neto da diaconisa Helena também, tá? Carece também das orações, também o Gustavo. A Isabelle é a netinha do diácono White. Não esquece de orar. Agora eu queria aproveitar esse momento aqui, irmãos. Os irmãos que fizeram aniversário, para receber a lembrancinha da Igreja Batista Vitória. Irmã Luci Guimarães, pode vir à frente, tá? Irmã Luci Guimarães Nogueira, Isaac Wallace Vieira Nunes, Paulo Roberto Talarico, alguém da família venha receber, Mirela de Lima dos Santos, Mariana Lopes Andrade, Renan Ferreira Pinto de Oliveira, Juan de Oliveira, são gêmeos, né? Thelma Rainha do Nascimento. E tem uma pessoa também que a Igreja Batista Vitória já sabe que essa pessoa é especial para a Igreja Batista Vitória.
E ela, ao entrar aqui, ela disse: Deus me colocou aqui neste santuário. Ela está vindo de outra igreja tão distante. E ela também fez aniversário. Faz aniversário? Não, fez não. É hoje o aniversário dela. Trata-se da senhora Denise Uchoa, amiga da Simone, do diácono Rogério. Pode vir à frente e receber essa lembrancinha. Até a irmã Denise aqui, olha essa jovem senhora que está aqui presente. Eu queria que alguém viesse entregar alguém que viesse entregar a irmã Denise essa lembrança da Igreja Batista da Vitória e dizer que nós amamos, né? Irmã Isaac, o Renan, Juan e Vilma, Thelma. Depois peguem com a secretária a lembrancinha do aniversário. Vamos ficar em pé? Quero também dizer para os irmãos que eu recebi esse folheto da Associação Real das Igrejas na nossa área, todas as igrejas. Haverá intercâmbio, primeiro intercâmbio, o culto de louvor e adoração ao Rei Jesus será sábado próximo agora às 17 horas na Igreja Batista da Vitória. Estamos encarregados de pegar uma banda de louvor. Nós temos que acionar o ônibus para pegar essa banda para vir para a Igreja Batista da Vitória. Vai ter um encontro das igrejas Mensageira do Rei. Culto de oração, não esqueçam, terça-feira, tá? Culto de oração. Quarta-feira nós temos estudo bíblico, um culto, estudo bíblico baseado na segunda carta de Coríntios. Não lembro se esqueci mais alguma coisa. Então, irmãos, a única coisa que eu peço a vocês, vamos cantar esse parabéns. Eu queria que vocês abraçassem essas pessoas com muito carinho e muito amor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, nesta noite tão maravilhosa, Pai. Com este povo lindo e maravilhoso, Senhor, porque Tu és tremendo, Senhor. E tudo que Tu fizeste em nossas vidas é bom, Senhor. Porque Tu és perfeito, Pai. Tu é perfeito, Tu é amável, Tu é afável, Senhor. A Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Tu és a razão da nossa existência. Tu és a razão, ó Deus, deste ar, deste fôlego, desse ar que nós respiramos, ó Deus. Tu és a razão, ó Deus, quando dormimos, deitamos e acordamos, porque o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Derrama a Tua Shekinah sobre o Teu povo aqui, Senhor. Sobre aqueles, ó Deus, que estão agora, neste momento, impossibilitados de estar no Teu santuário, te adorando, estão nos seus trabalhos, na internet, foram tocados para ouvir, ó Deus, a Tua mensagem nesta noite. Adoração dos Teus servos, ó Deus, que usa seus dedos, suas mãos, sua mente, para tocar, ó Deus, o louvor, que só Tu és digno de toda a honra e Tua glória, Senhor Deus. O cantar de vitória, a liderança da Tua igreja, Pai, cada um, Deus, como uma formiguinha, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um, Senhor. Obrigado, Deus, pela sociedade feminina, pela sociedade masculina, pelos embaixadores, o irmão William, toda a liderança, mensageira do Rei, ó Deus, pelas pessoas que nos visitam nesta noite, Pai. Que nos, ó Deus, concede, ó Deus, esta honra, Pai, de estarmos juntos te adorando e bendizendo o Teu nome. Deus, conceda a cada um, Senhor Deus, uma semana abençoada de vitória, Pai. Que o Senhor proteja a cada um, Senhor Deus, contra todo o mal, Senhor Deus. Que eles tenham, Deus, um livre acesso por onde andar, no trabalho, no seu lar. Seja agraciado, ó Deus, com o Teu Espírito, com a Tua graça, o Teu imenso amor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Vá em paz, irmãos. Deus abençoe.